E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que mais de 800 execuções foram canceladas no Irã. Ele comemorou a notícia nas redes sociais. Quem tem os detalhes é a correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, falando conosco ao vivo dos estúdios da CNN Internacional. Mari, enquanto isso, o príncipe herdeiro do Irã, que está exilado, pede mais pressão contra o regime. Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde a todos. Débora, Donald Trump foi às redes sociais e publicou a seguinte mensagem: respeito muito o fato de que todos os enforcamentos que aconteceriam ontem, mais de 800, foram cancelados pela liderança do Irã. Obrigado. E isso é importante, Débora, porque, claro, a gente está falando dessa notícia de execuções canceladas, né? Lembrando o caso daquele jovem de 26 anos que chocou o mundo, que seria o primeiro executado. Claro, existe uma repressão brutal de protestos que já deixou mais de 2.000 pessoas mortas no Irã, mas a gente está falando de execuções programadas, de enforcamentos. Então a notícia que Donald Trump traz é de que mais de 800 enforcamentos foram cancelados. E porque Donald Trump colocou essa questão da execução como a linha vermelha, ou seja, o limite para que ele não ataque. Donald Trump segue dizendo que se a matança continuar, ele usa esse termo, se execuções acontecerem, ele vai sim adotar algum tipo de resposta contra o Irã. Não se sabe se um ataque aéreo, se um cyberataque. Pesa, sim, claro, diferentes fatores na hora de tomar essa decisão, inclusive pedidos de países árabes ali da região para que ele não ataque, porque esses países têm medo da retaliação do Irã não vir para os Estados Unidos, mas ir para aqueles países. E falando de vir para os Estados Unidos, quero dizer ali bases militares americanas, né, alvos militares ali no Oriente Médio. Então, Donald Trump pesa tudo isso e fala, então, que não há execuções, que as execuções foram canceladas depois de tanta pressão, né, para que isso não acontecesse. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem a situação do Reza Pahlavi, que é o príncipe herdeiro do Irã, exilado, que vive aqui nos Estados Unidos e tem ganhado cada vez mais destaque como uma figura de oposição. Ele é o filho do Shah, que foi deposto na Revolução Islâmica de 1979, está aqui nos Estados Unidos e agora pede para que a comunidade internacional apoie os manifestantes para que o regime dos ayatolás seja derrubado. Ele fala, inclusive, que vai voltar para o Irã, afirma isso e diz que já ouviu de grandes partes do exército iraniano que tem sim o apoio deles para voltar para lá. Ou seja, Reza Pahlavi pede esse apoio da comunidade internacional, ao mesmo tempo em que Trump se mostra cético quanto ao apoio que Reza Pahlavi teria lá no Irã, que é um apoio difícil mesmo de medir. Por quê? Apoiar o regime dos Shahs é considerado um crime. Há um apagão de internet nesse momento, que continua, então é difícil de entender exatamente o que está acontecendo por lá. E não dá para saber qual o apoio mesmo, qual a força que Reza Pahlavi teria lá no Irã, especialmente dentro do exército, né? Claro, como ele afirma ter. Mas é fato que vem ganhando, sim, cada vez mais destaque e vem pedindo para que a comunidade internacional ajude os manifestantes. As exatas palavras dele foi que as pessoas devem aumentar, os outros países devem aumentar a pressão sobre Teherã para que os manifestantes derrubem o regime dos ayatolás. E isso vem com muita força, mas, né, claro, há a ressalva de que não é porque há todos esses protestos, há todas essas manifestações contra o regime dos ayatolás, isso não significa necessariamente um apoio para a figura de Reza Pahlavi. Débora. A grande dificuldade, né, Mari, é porque não tem uma oposição organizada no Irã, porque não pode, né? Então, quer dizer, alguém que está exilado, alguém que está nos Estados Unidos, acaba pelo menos tendo uma cara ali de oposição, porque é o possível. Agora, caindo o regime, né? Será que vão brotar, então, né? Desacortinar essas oposições? É interessante essa discussão. Muito obrigada, Mariana Jangiacomo, que volta daqui a pouco com a gente. Bom trabalho.